Você já parou para pensar em como tudo começou? Não estamos falando da sua história ou da minha, mas da origem do universo. E se eu te dissesse que as respostas para grandes perguntas da humanidade podem estar em um dos textos mais antigos que existem? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos traz uma perspectiva fascinante sobre o início de tudo. E hoje vamos explorar juntos essa jornada incrível que começa com no princípio. No primeiro capítulo de Gênesis, encontramos algo extraordinário. Antes mesmo da luz, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Já pensou nisso? Do caos absoluto surge a primeira transformação. Haja luz. E a luz se fez. Mas essa não é apenas uma história antiga, é um reflexo do que vivemos hoje. Quantas vezes nos encontramos entre a luz e as trevas, entre momentos de clareza e confusão? Em nosso dia a dia, essa dualidade continua tão presente quanto no início dos tempos. No segundo dia da criação, vemos algo igualmente fascinante: a separação das águas pelo firmamento. E não é incrível como isso se relaciona com nossa própria necessidade de organizar a vida? Assim como Deus separou as águas, também precisamos estabelecer limites saudáveis entre trabalho, família, descanso. Essa organização divina nos ensina algo valioso. Separar não significa eliminar, mas criar espaço para que algo novo floresça. É como quando organizamos nossa mente e nossa rotina, criamos espaço para crescimento e transformação. E sabe o que é mais interessante? Essa história milenar continua nos ensinando sobre equilíbrio, propósito e renovação. Em um mundo cada vez mais caótico, talvez precisemos olhar para esses princípios fundamentais com novos olhos. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Que tal refletir sobre quais áreas da sua vida precisam de luz? Onde você poderia criar espaço para algo novo crescer? Se você se identificou com essa reflexão, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Imagine só, no terceiro dia da criação, Deus separa as águas e faz surgir a terra seca. E não para por aí. Dessa terra brota toda forma de vida vegetal. Mas sabe o que é mais interessante? Isso não é apenas uma história antiga, é um reflexo perfeito dos nossos processos de crescimento pessoal. Quantas vezes você já se sentiu afogado? Não literalmente, claro, mas afogado em preocupações, em compromissos, em medos. É como se estivéssemos submersos em um oceano de responsabilidades, não é mesmo? E assim como na criação, precisamos primeiro separar essas águas para que algo novo possa surgir. Pensa comigo. Antes de plantar um jardim, você precisa primeiro preparar o terreno. É exatamente isso que acontece em nossas vidas. Precisamos criar espaço, limpar o que não serve mais, para que o novo possa florescer. E então chegamos ao quarto dia, com a criação dos luminares. O sol, a lua, as estrelas não são apenas fontes de luz, são orientação. São como sinalizadores em nossa jornada. Você tem seus próprios luminares, o que te guia quando tudo parece escuro. É fascinante perceber como esses elementos da criação se relacionam com nossa própria busca por direção. Assim como o sol marca o dia e a lua a noite, precisamos de referências para saber onde estamos e para onde vamos. Mas aqui vai uma pergunta importante. Você está criando espaço para seu crescimento? Está permitindo que sua própria luz brilhe? Às vezes, ficamos tão ocupados com o dia a dia que esquecemos de olhar para as estrelas que nos guiam. Sabe aquele momento em que você precisa tomar uma decisão importante? É como estar procurando uma luz no escuro. E assim como Deus criou os luminares para marcar as estações, também precisamos reconhecer os ciclos em nossa vida, momentos de plantio, de crescimento e de colheita. A verdade é que cada um de nós tem um potencial imenso para crescer e florescer, mas primeiro precisamos criar o ambiente adequado.
precisamos separar nossas próprias águas e encontrar nossa própria terra firme. Se você se identificou com essa mensagem, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários. Qual é o seu luminar? O que te guia nos momentos difíceis? No quinto dia, ele encheu os céus de pássaros e as águas de vida. Não era só sobre criar, era sobre dar movimento, energia e propósito ao mundo. Mas vem cá, como está o movimento na sua vida? Às vezes, a gente fica tão preso na rotina, tão estagnado, que esquece de viver de verdade. É como se estivéssemos nadando contra a corrente, ou pior, nem nadando estamos. Sabe aquela sensação de estar preso, limitado? Como se algo estivesse te impedindo de alçar voo? Pois é, todos nós já passamos por isso, mas a natureza nos ensina que a vida é movimento constante. Os peixes não param de nadar. Os pássaros não deixam de voar. E no sexto dia, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso é muito mais profundo do que parece. Não é só sobre aparência, é sobre essência, sobre propósito. Você carrega dentro de si algo divino, algo extraordinário. Mas quantas vezes nos esquecemos disso? Vivemos num mundo que tenta nos definir por padrões externos, quando, na verdade, nossa identidade vem de algo muito maior. Você foi criado para refletir a criatividade, o amor e o poder de transformação de Deus. E aí eu te pergunto, como você está usando esse potencial? Como está movimentando sua vida em direção ao seu propósito? Às vezes, só precisamos dar o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente onde vamos chegar. Chegou a hora de trazer mais movimento para a sua vida, de reconhecer quem você é de verdade e viver de acordo com isso, de permitir que sua essência divina brilhe e transforme o mundo ao seu redor. Se você está se sentindo perdido ou estagnado, lembre-se, você foi criado para muito mais. Para se mover como as águas, para voar como os pássaros, para criar e transformar como o próprio Criador. Você sabia que até Deus descansou? Isso mesmo. No sétimo dia da criação, após criar todo o universo, ele fez uma pausa. E não foi por cansaço, afinal Deus é onipotente, mas para nos ensinar uma lição valiosa. Vivemos em um mundo que não para. Notificações pipocando no celular, prazos apertados, metas intermináveis. Parece que descansar virou sinônimo de preguiça ou improdutividade. Mas será que estamos no caminho certo? Pense comigo. Quando foi a última vez que você realmente descansou? Não estou falando de passar horas scrollando nas redes sociais ou dormir mal depois de uma maratona de séries. Falo de um descanso verdadeiro, aquele que renova a alma. O descanso que Deus nos ensinou vai muito além de simplesmente parar. É um momento sagrado de reflexão, de reconhecimento, de gratidão por tudo que conquistamos. É como fazer uma pausa para admirar a paisagem depois de subir uma montanha. Mas hoje em dia, parece que estamos sempre correndo para a próxima montanha, sem nem celebrar aquela que acabamos de conquistar. Vivemos no piloto automático, sempre pensando no próximo objetivo, na próxima meta. Sabe o que é mais interessante? O descanso não diminui nossa produtividade, pelo contrário. Quando descansamos de verdade, voltamos mais fortes, mais criativos, mais conectados com o nosso propósito. É como recarregar as baterias do celular. Você pode até forçar ele a funcionar com 1% de bateria, mas não vai durar muito tempo, não é mesmo? Com a gente é igual. Precisamos desse momento de recarga. O descanso é um presente divino, uma pausa sagrada que nos permite olhar para a nossa jornada com outros olhos. É nesse momento que encontramos clareza, que recuperamos nossa energia e que nos reconectamos com o que realmente importa. Então, que tal começarmos a ver o descanso não como um luxo, mas como uma necessidade, como uma parte fundamental da nossa jornada de crescimento e realização? Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
Às vezes, tudo o que precisamos é de uma gentil lembrança de que está tudo bem parar um pouco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reflexões como essa. Juntos, podemos criar uma vida mais equilibrada e cheia de propósito. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe seu descanso e sua jornada.